com as mulheres ali, foi um tempo precioso ali como igreja. Nós vamos para o nosso momento da palavra de Deus. Quero compartilhar algo com vocês nessa noite. Muito obrigado, Chico. Quero compartilhar algo com vocês nessa noite, algo que tenho certeza que vai edificar a sua vida. Hoje é uma noite especial, é a noite da ceia do Senhor, a noite onde nós vamos mais uma vez nos assentar à mesa com o Senhor e partilhar do pão, partilhar desse momento tão importante. Queridos, se eu pudesse colocar um tema, a mensagem de hoje, o tema seria respostas difíceis. Eu quero falar sobre um homem de Deus, sobre um profeta de Deus que talvez não é muito falado, mas existe um texto na palavra de Deus que é sempre citado sobre o profeta Abacuque. E meditando nessa semana, queridos, sobre essa palavra de Abacuque 3,17, e eu pesquisei um pouquinho, comecei a ler e meditar um pouco mais sobre a vida de Abacuque, sobre quando ele profetizou, sobre qual era o cenário em que o profeta Abacuque estava profetizando naquele tempo, e eu tenho certeza que vai edificar a sua vida de uma forma extraordinária. Depois você pode chegar na sua casa, são só três capítulos, mas eu tenho certeza que Deus vai falar com você, querido, de uma maneira linda. Eu quero falar hoje então sobre respostas difíceis, né? O livro de Abacuque ele tem apenas 3 capítulos, mas esses 3 capítulos são muito significantes, principalmente nos dias em que nós estamos vivendo hoje. Você vai perceber, queridos, ao longo da mensagem, que não parece que nós estamos falando de algo que estava acontecendo há mais de 2000 anos atrás. O profeta Abacuque, ele escreveu e ele profetizou sobre aquele povo mais ou menos 600 anos antes de Cristo. Mas você vai perceber ao longo dessa mensagem que é algo tão vivo que parece que nós estamos vivenciando isso nesses dias. Por isso que esse livro ele é tão importante para nós. Abacuque quer dizer o abraço, ou aquele que foi abraçado por Deus. Abacuque, só a título de conhecimento, ele foi contemporâneo, ou ele viveu, existiu na mesma época que Ezequiel, que Jeremias. Abacuque, diferente de alguns profetas, que eram profetas de carreira, ele foi alguém que Deus escolheu para profetizar num período curto, mas um período muito importante em que o povo de Deus estava vivendo. E você vai perceber que Deus chama Abacuque para profetizar e de liderar num tempo muito difícil. E sabe o que é interessante aqui, queridos? Que Deus sempre levanta homens e mulheres de Deus, profetas de Deus e profetisas de Deus para profetizar em tempos difíceis. Se você olhar para a palavra de Deus, você vai ver momentos específicos em que a nação de Israel, em que o povo de Deus estava vivendo momentos ruins. E sempre Deus envia um homem de Deus, e Deus sempre envia uma mulher de Deus para trazer uma palavra específica, uma palavra cheia da unção e cheia do poder de Deus para tocar os corações daquele tempo. E na vida de Abacuque, na vida daquele povo não foi diferente. Se nós entendermos um pouquinho hoje sobre esse paralelo, sobre homens de Deus que foram usados por Deus em tempos difíceis, se nós olharmos para a vida de José, você vai perceber que no tempo de escassez, quando as coisas iam de vento ou popa, quando estava dando tudo certo, Faraó governava sobre o povo. Mas quando as coisas ficaram ruins, Deus levantou um jovem, um menino chamado José. E José se tornou o segundo homem mais poderoso daquela nação. Mas sabe por que Deus escolheu José para esse objetivo específico? Porque homens sábios, eles podem até governar no tempo de abundância, mas somente homens de Deus e mulheres de Deus são escolhidos para governar, para reinar, para profetizar em tempos difíceis. E a vida de Abacuque, ela é repleta disso, querido. Eu quero ler com você um texto, mas antes eu gostaria de orar com você em relação a isso. Você pode fechar os teus olhos por um instante? Pai querido, eu quero te agradecer, Senhor. Nós queremos te agradecer, Pai, por essa noite tão especial, tão gostosa, Pai. Obrigado porque nós temos o privilégio de nos reunirmos aqui todos os domingos, Pai,
Nós temos o privilégio, Senhor, de poder adorar o Senhor, engrandecer o Teu nome, exaltar o Teu nome. Nós temos o privilégio de se expressar, Senhor, com nossos lábios, com o nosso corpo, com o nosso coração diante do Senhor, Pai. Obrigado, Pai, por esse tempo precioso que nós tivemos. Obrigado por essa palavra de aliança que edificou as nossas vidas. Obrigado por esse momento, Pai, que é o momento da Tua palavra, Senhor. Pai, que essa palavra possa ministrar, Senhor, o coração da Tua igreja, Senhor. Assim como ministrou o meu coração, Pai. Pai, que essa palavra seja, Senhor, decodificada no coração de cada homem, de cada mulher de Deus que está aqui, Pai. Que o Teu Espírito Santo de Deus possa trazer, Pai, essa palavra de uma maneira muito mais linda, muito mais poderosa, muito mais eficaz, Senhor, do que essa palavra que sai dos meus lábios, Pai. Obrigado, Senhor, porque eu estou a semear a Tua palavra nessa noite, Pai. E eu tenho certeza que essa palavra vai ser semeada em solos férteis, Senhor. Em solos férteis, Senhor. E essa mesma palavra, quando ela é semeada a um solo fértil, assim como na parábola do semeador, Pai, nós colheremos, Pai, os frutos de 30, 60 a 100 por um, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela vida de cada homem e mulher de Deus aqui. Obrigado pela vida de cada homem e mulher de Deus que um dia vai assistir esse vídeo, vai receber essa palavra e vai ter a sua vida transformada por ela, Pai, não por minha causa, mas por causa do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém? Queridos, a vida de Abacuque, ou o livro de Abacuque, tranquilamente nós poderíamos chamar de uma liderança sem respostas fáceis. E esse é o primeiro ponto da minha mensagem nessa noite. Uma liderança sem respostas fáceis. O que nós vamos conversar, querido, nessa noite? A primeira pergunta que me veio ao coração é: qual é a sua expectativa? Ou qual tem sido a sua expectativa em relação àquilo que Deus tem falado nesse tempo? Poxa, pastor, que pergunta complexa. Mas são essas perguntas, querido, que nós precisamos nos fazer nesse tempo. Ou são essas perguntas que nos direcionam para aquilo que Deus está fazendo, para aquilo que Deus está conduzindo a sua igreja nesse tempo. Qual é, querido, a sua expectativa sobre aquilo que Deus tem feito, ou sobre aquilo que Deus está falando com você nesse tempo? Esse é o primeiro ponto. Se a sua expectativa, querido, estiver em respostas fáceis, a minha oração é para que durante essa mensagem você repense essa resposta, porque eu tenho certeza que algumas coisas vão mudar ao final dessa mensagem, ou vai ser necessário nós mudarmos a nossa ótica em relação a como nós temos visto e ouvido a Deus nesse tempo. Amém? Quantos estão entendendo aqui? Parece difícil, mas não, é muito simples, querido, aquilo que eu vou falar com vocês. Deus nunca se interessou, querido, em trazer respostas fáceis para o seu povo. Pelo contrário, Deus sempre tem a resposta certa no tempo certo. Amém? Deus nunca se interessou, querido, em trazer algo, em nos dar algo que não fosse para a nossa edificação. Muitas vezes nós temos ido até Deus, nós temos servido a Deus atrás de respostas fáceis de Deus, atrás de coisas fáceis, mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós percebemos, querido, na vida de homens e mulheres de Deus que caminharam com Deus ao longo de toda a Bíblia, que Deus nunca deu respostas fáceis, e pelo contrário, a vida dessas pessoas nunca foram uma vida em uma reta. Começa desde lá de Adão e Eva, querido. Começa desde lá de Moisés, de Abraão, de Noé, desde os patriarcas da fé. Talvez você olhe para a sua vida e você fala: pastor, a minha vida ela é cheia de altos e baixos. Glória a Deus, querido, por isso. Sabe, nós esperamos uma vida linear, uma vida toda retinha.
Mas, querido, a nossa vida com Deus não é assim. Posso ouvir um amém? Algumas vezes por nossa causa mesmo. Algumas vezes pela nossa falta de inteligência, às vezes pela nossa falta do conhecer a Deus. Mas às vezes é por conta daquilo, do propósito de Deus para cada um de nós. Você vai ver na vida desse homem de Deus chamado Abacuque, que a vida desse homem, querido, não foi uma vida linear. Você vai perceber que esse homem, ele passa por situações, ou ele começa a ver situações ao seu redor, que são totalmente contrárias àquilo que ele cria, e muito mais, é totalmente contrária àquilo que ele aspirava e àquilo que ele esperava para a sua vida. Em quem? Olha que interessante isso, querido. Deus nunca se interessou em trazer respostas fáceis. Muitas vezes nós esperamos respostas, ou nós não esperamos respostas que possa mexer com as nossas estruturas. Ou nós buscamos o Senhor, esperamos respostas de um sim, e muitas vezes a resposta de Deus é um não. Muitas vezes nós buscamos a Deus por um ok, e muitas vezes a resposta de Deus para aquele tempo é um não. Abacuque capítulo 1 e verso de número 1, vamos ler a palavra de Deus e você vai entender um pouquinho mais sobre aquilo que eu quero compartilhar com a igreja nessa noite. Abacuque 1:1 diz assim: esta é a mensagem que o profeta Abacuque recebeu numa visão. Até quando, Senhor, terei que pedir socorro? Tu, porém, não ouves. Clamo a violência por toda parte, mas tu não vens salvar. Terei de ver estas maldades para sempre, porque preciso assistir a tanta opressão. Para qualquer lugar que olho, eu vejo destruição e violência. Estou cercado de pessoas que discutem e brigam o tempo todo. A lei está amortecida, e não se faz justiça nos tribunais. Os perversos são mais numerosos do que os justos, e com isso a justiça é corrompida. Querido, você vai ver que, se você ler o livro dos outros profetas, você vai perceber um mover e um falar de Deus totalmente diferente do contexto do que Abacuque estava falando aqui. Abacuque, ele começa dizendo com uma indignação dentro do seu coração. Abacuque começa a declarar aqui na palavra de Deus sobre um cenário totalmente terrível que ele estava vendo à sua frente. O livro de Abacuque, ele começa, o profeta estava vendo um povo, queridos, se afastando cada dia mais de Deus. Ele começa vendo a maldade estava se espalhando com mais rapidez, a opressão estava reinando no lugar da paz, o que estava reinando, a injustiça no lugar da justiça. Você vê uma indignação do profeta de Deus dizendo: Senhor, até quando? Até quando eu vou ver as pessoas se afastarem de Deus? E muito mais que isso, até quando que eu vou ver tanta injustiça pela frente? Não sei se às vezes você tem esse sentimento, querido, que parece que a injustiça está reinando no lugar da justiça. Sim ou não? Muitas vezes, querido, quando nós olhamos para situações, principalmente no nosso país, nos últimos meses, se parece que a injustiça, ela está sobressaindo sobre a justiça. Se parece, mas essa não é a verdade, ok? Essa não é a verdadeira verdade. Se existe uma verdade verdadeira, né? Isso não é uma verdade. O profeta Abacuque aqui, querido, ele estava olhando e ele não só vendo a injustiça reinando no lugar da justiça, mas ele estava vendo que a maldade, querido, se espalhando com tanta rapidez. Ao invés da paz, do povo viver um tempo de paz, o povo estava vivendo debaixo de uma opressão nesse tempo aqui. Faz um retrospecto rápido aí, querido, dos últimos meses.
do nosso país. E aí você vai perceber que muitas coisas que estavam acontecendo no tempo de Abacuque está acontecendo nos dias de hoje. Para todo lado, querido, para todo lugar que o profeta olhava, ele só via destruição, ele só via violência. Olha no versículo 3, ele diz: estou cercado de pessoas que discutem e brigam o tempo todo. Aí eu te pergunto, querido, o que as pessoas mais fizeram no mês de outubro? No nosso país, discutiram e brigaram. O profeta estava vendo, querido, as pessoas entrando em litígio umas com as outras. O profeta estava vendo pessoas sendo enganadas, sendo ludibriadas, sendo distraídas pelo inimigo por algumas coisas que estavam acontecendo naquela nação. E é esse mesmo cenário que nós vimos e ainda estamos vendo nos dias de hoje. As pessoas discutiam e brigavam o tempo todo. E sabe qual foi, querido, o resultado disso, dessas brigas e dessas discussões que aconteceram e ainda continua acontecendo na nossa nação? O resultado foi famílias divididas. Quantas famílias que você conhece que talvez o irmão não está conversando com outro irmão, porque um era da direita, um era da esquerda, um apoiava o candidato A, o outro apoiava o candidato B. Quantos vizinhos, queridos, que pararam de se falar nesse tempo porque um acreditava que a salvação para o Brasil era aquele candidato, e outros pensavam totalmente diferente, que não, que aquele vizinho estava totalmente errado. Quantas pessoas, queridos, deixaram de se falar, deixaram de se olhar, deixaram de conversar nesse período eleitoral? Poxa, pastor, mas é algo importante para a nossa nação. É algo muito importante, querido. Mas existe algo que é mais importante do que tudo aquilo que nós estamos vivenciando nesses dias. Você consegue compreender isso? Existe algo, querido, no mundo espiritual que é muito mais relevante, que é muito mais importante do que nós estamos vivendo hoje como nação brasileira. Nós não podemos fechar os nossos olhos, querido, para aquilo que está acontecendo. Mas nós precisamos aprender algumas coisas com a palavra de Deus. Aqui, talvez pessoas dentro das igrejas, irmãos, deixaram de dar um abraço carinhoso no outro irmão, deixaram de cumprimentar aquela pessoa olhando nos olhos dela, pela diferença, querido, partidária que aquela pessoa tinha. Pessoas deixaram às vezes até de seguir e de caminhar com Deus por conta de diferenças e de escolhas não só partidárias, mas de algumas outras questões. Queridos, existem igrejas hoje que se dividiram, pessoas que saíram porque pastores tinham um pensamento diferente do que aquelas pessoas tinham. Ou, em contrapartida, existem líderes que excluíram pessoas por acreditarem que aquelas pessoas estavam no engano. Glória a Deus, querido, que isso não aconteceu aqui com a gente. Amém? Nós sempre deixamos isso bem claro. Talvez você pensa totalmente diferente de nós e está tudo certo, querido. Glória a Deus que existem algumas coisas e muitas coisas em comum, que é por isso que nós estamos aqui nessa noite. Mas olha, querido, o que estava acontecendo aqui nesse tempo, era isso que estava acontecendo. Quando o Abacuque olhava para aquele povo, querido, ele via um povo da mesma forma como nós estamos vendo hoje. E isso é muito sério. Olha no versículo 4 o que ele diz: a lei está amortecida e não se faz justiça nos tribunais, os perversos são mais numerosos do que os justos, e com isso a justiça ela é corrompida. Querido, essa era uma sensação, isso está na palavra de Deus, tá? Não sou eu que estou dizendo, não.
Está ali em Abacuque 1:4. Agora responde para você, não precisa responder para mim. É ou não é a sensação em que nós tivemos, ou que talvez algumas pessoas estão tendo nos dias de hoje? Sabe o que acontecia aqui? Os juízes, eles eram corruptos naquele tempo. E lendo um pouquinho da história, se aprofundando um pouquinho mais na história, diz que alguns juízes aqui nesse tempo, eles julgavam a troco de um par de sandália. Eles passavam por cima da verdade, da justiça, por causa de um par de sandálias. Isso é muito sério, querido. Parece familiar para você? Tudo isso aqui acontecia mais ou menos 600 anos antes de Cristo. E o povo estava perdido, querido. Mas qual foi a atitude de Abacuque diante dessa situação? A primeira questão que eu falei com vocês aqui, o primeiro ponto da mensagem, foi que uma liderança sem respostas fáceis. E agora eu caminho para o segundo ponto com você. Sobre a atitude desse profeta de Deus, desse homem de Deus chamado Abacuque. Aqui no ponto 2 eu falo sobre a intercessão providencial. Se você perceber ali do versículo 12 até o versículo 17 do capítulo 1, você não precisa abrir, mas depois na sua casa você vai ler. Você vê que Abacuque, ele começa a orar, ele começa a interceder por aquele povo. Ele começa mais do que se compadecer, ele começa a falar com Deus em relação àquilo que ele estava vendo na sua frente. E vai até o versículo de número 17. No capítulo 2, e verso de número 1, olha o que Abacuque diz aqui: subirei até a minha torre de vigia, e ficarei de guarda, e ali esperarei para ver o que ele diz, e que resposta dará a minha queixa. Verso de número 2: então o Senhor me disse: escreva a minha resposta em tábuas, para que se possa ler depressa e com clareza. Verso de número 3: esta é uma visão do futuro, descreve o fim, e tudo se cumprirá. Se parecer que demora a vir, espere com paciência, pois certamente acontecerá e não se atrasará. Olhe para os arrogantes, os perversos que em si mesmo confiam. O justo, porém, viverá por sua fidelidade a Deus. Algumas versões diz que o justo, ele viverá pela fé. Querido, a primeira atitude desse homem de Deus foi de olhar toda aquela situação, tudo aquilo que estava acontecendo. E eu acho muito interessante, aqui no capítulo 2 e no verso 1, ele diz: subirei até a minha torre de vigia, e ficarei ali de guarda, e ali esperarei para ver o que ele diz, e que resposta dará a minha queixa. O que Abacuque estava esperando aqui, queridos? Quem Abacuque estava esperando aqui nesse tempo? Abacuque, ao invés de ir para qualquer outro lugar, Abacuque primeiro ele vai para a torre de vigia dele, ele vai para o lugar secreto dele, ele vai para um lugar onde ele se encontraria com o Senhor a sós, e a palavra de Deus diz que ele fica ali intercedendo e orando até Deus falar com ele. Quantos estão entendendo aqui, pelo amor de Deus? Amém? O profeta de Deus, querido, em tempos difíceis, ele intercede pelo povo, ele se coloca num lugar estratégico para ouvir o Senhor falar com ele. Aleluia! Nós, como homens e como mulheres de Deus, diante de um tempo difícil, diante de quando muitas vezes as pessoas só estão enxergando o caos, o que nós precisamos fazer nesse tempo? Ir para a nossa torre de vigia, querido, ir para o nosso secreto, dizer: Senhor, fala comigo a respeito do que está acontecendo no Brasil, e interceder, e orar, e permanecer, querido, mais do que nunca, nós precisamos viver uma vida que vale a pena, querido. Pastor, o que é viver uma vida que vale a pena? É viver uma vida aos pés do nosso Senhor. Amém? É viver uma vida separando aquilo que realmente é importante
Amém? Pastor, existem muitas coisas importantes na minha vida, mas existe uma que eu tenho certeza que essa é a sua prioridade, é a minha prioridade, ou deveria ser pelo menos a nossa prioridade. É estar com o Senhor todos os dias. Amém? É orar, é buscar a presença dEle todos os dias, querido. Mais do que nunca, nós precisamos ir para a nossa torre de vigia. Homens e mulheres de Deus, igreja do Senhor nesse tempo, mais do que nunca, o Senhor está falando com os filhos e com as filhas dele nesse tempo. Amém? Pode dar um amém forte aí, querido. Deus está falando com você, Deus está falando conosco nesse tempo. E eu tenho entendido algo, querido, Deus está falando como nunca antes falou. Presta atenção nisso, querido. Deus está direcionando o seu povo. Existem muitas pessoas ouvindo, querido, as notícias. Existem muitas pessoas ouvindo aquilo que outras pessoas têm a dizer. Algumas pessoas estão ouvindo os especialistas na área de economia. Algumas pessoas têm ouvido alguns especialistas em políticas públicas. Está tudo certo. Mas existem alguns homens e mulheres de Deus que, além de ouvir esses homens, estão ouvindo o próprio Senhor Jesus falar. Amém? E a pergunta para nós nessa noite é: quem nós temos ouvido de verdade nesse tempo? Quem nós temos realmente parado para ouvir? E eu acho mais lindo ainda nesse texto, querido, aqui no verso número 2, que ele diz: eu subirei até a minha torre de vigia e ficarei ali de guarda, e ali esperarei para ver o que ele diz, que a resposta dará a minha queixa. Então o Senhor me diz, o Senhor responde às nossas orações, querido, sim ou não? Sempre, querido, sempre o Senhor responde às nossas orações. E olha que interessante o que o Senhor falou com Abacuque aqui: escreva a minha resposta em tábuas, para que se possa ler depressa, para que se possa ler depressa e com clareza. Algumas versões diz: escreva a minha resposta em tábuas, para que até aquele que passa correndo possa ler. Querido, o que Deus estava falando aqui com o profeta dele? Ei, não basta você só me ouvir, eu quero que você anote o que eu estou falando com você. Eu não quero só que você me ouça, mas eu quero que você escreva aquilo que eu estou falando com você. Meu Deus. Deus disse para Abacuque: escreve o que eu vou te dizer em tábuas, para que até aquele que passa correndo possa ler. Sabe, eu tenho entendido algo aqui nesse tempo, querido. Deus está falando com os seus filhos e com as suas filhas como nunca falou antes. O problema é que esses filhos e essas filhas muitas vezes estão desatentos ou distraídos por coisas que não vão nos levar a lugar nenhum. Deus continua falando, querido, e agora continua falando ainda mais. Só que o problema é que muitas vezes nós estamos desatentos, ou nós estamos ocupados com algumas outras coisas e não percebemos aquilo que Deus está falando, está fazendo nesse tempo. Querido, Deus quer falar com a tua igreja, amém? Deus quer falar com a igreja sobre política, sim ou não? Pode falar que sim, querido. Deus fala em todos os aspectos. Deus quer falar com a igreja nesse tempo, sim ou não? E quando eu digo igreja, não é essas paredes não, que somos nós. O problema é que muitas vezes nós estamos distraídos, querido. Nós estamos sendo tomados por um fanatismo que não vai nos levar a lugar nenhum. Nós estamos sendo tomados por uma raiva, ou por uma decepção, ou por uma alegria eufórica que nos está tirando do foco, que nos está tirando daquilo que realmente é importante. Queridos, abre os teus olhos, presta atenção nisso. Nós não podemos perder, querido, para nós mesmos. Sabe, eu tenho a sensação de que muitas vezes a igreja está perdendo para a própria igreja. O pastor Fábio, estou perdendo para mim mesmo.
E sabe como que acontece isso? Quando nós nos dispersamos, quando nós não prestamos atenção naquilo que Deus tem feito e tem falado nesses dias. Abacuque ensina aqui, querido, 5 coisas importantes que nós precisamos fazer em tempos difíceis. Diga comigo, 5 coisas importantes que nós precisamos aprender em tempos difíceis. Primeira coisa, se coloque na sua torre, num lugar alto e seguro, onde você possa ouvir o Senhor. E a pergunta do céu para mim e para você nessa noite: aonde tem sido a tua torre de vigia, querido? Aonde tem sido o lugar onde você para tudo? Esquece do celular, esquece dos filhos, esquece do marido, da esposa, e vai ouvir somente o Senhor. Quando a palavra de Deus lá em Mateus capítulo 6 diz: fecha a porta do teu quarto e fala com o teu Deus em secreto. Talvez não seja o teu quarto, talvez seja um momento onde você está lavando uma louça, talvez seja um momento ali na sua sala, talvez seja um momento na varanda da sua casa, talvez seja um momento onde você entra dentro do seu carro e você fala com o Senhor. Sabe, mas a primeira coisa importante aqui que nós precisamos entender é o quanto nós precisamos estar e ir para a nossa torre de vigias nesses momentos. Segunda coisa, interceda pelo Brasil, querido. A sua e a minha oração, ela faz a diferença no mundo espiritual. Amém? A minha, a sua, a nossa oração, querido, ela faz, não só faz diferença, mas ela faz um estrago no mundo espiritual. Amém? Mais importante, querido, do que qualquer manifestação no mundo físico, é a manifestação da igreja no mundo espiritual. Aprenda isso, pega essa chave, querido, para a sua vida. Poxa, pastor, mas eu fui lá para a manifestação. Querido, você faz o que você quiser da sua vida. Não estou aqui para julgar você, não. Eu estou aqui para trazer, para te despertar, para abrir os seus olhos para aquilo que a palavra de Deus tem falado conosco nesse tempo. Para algumas pessoas o importante é estar lá nas manifestações, amém. Mas nós precisamos entender que muito mais do que uma manifestação física, no mundo físico, é a nossa manifestação como filhos e filhas de Deus no mundo espiritual. Nós precisamos, querido, entender essas chaves para esse tempo, e não é para amanhã, para o ano que vem, não, é para agora, é para já. As nossas orações têm poder, querido, e assim como a palavra de Deus diz lá em Tiago, que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Aleluia. Eu creio nisso, querido. 3, escreve a visão, para que até quem passe correndo veja. Proclame aquilo que Deus tem falado com você. Até aqueles que estão ocupados demais e correndo demais atrás de só coisas desse mundo vão ver. Proclame, querido, escreva e fale daquilo que Deus tem falado com você nesse tempo. Existem pessoas totalmente perdidas, querido, nesse tempo. Existem pessoas cegas pelo fanatismo. Ao mesmo tempo que existiam pessoas cegas no tempo de Jesus pelo fanatismo religioso, existem pessoas fanatismo pelo futebol, existem pessoas fanáticas por aquilo que nós estamos vivendo nesse tempo. Escreve aquilo que Deus está falando com você e fale daquilo que Deus está falando com você. Posso ouvir um amém? Existem pessoas correndo igual uns loucos de um lado para o outro. E aquilo que as pessoas precisam ouvir, sabe onde está? Guardado aí dentro de você. Aquilo que muitas pessoas, querido, vai destravar a vida de pessoas. Aquilo que vai libertar pessoas, sabe onde está hoje? Guardado dentro do meu e do seu coração. Por isso que o profeta disse: anota em tábuas. E muito mais do que anotar em tábuas, proclama aquilo que Deus tem falado com você nesse tempo. Amém? Glória a Deus. 4, espere com paciência, querido, pois certamente todas as promessas de Deus, elas vão se cumprir.
Às vezes parece que não vai acontecer, mas vai. Às vezes parece que está demorando, mas não está. Aleluia. Aprenda uma coisa, querido: Deus não se atrasa. Posso ouvir um amém bem forte? Deus não se atrasa, querido. Deus é perfeito em tudo que Ele faz, assim como aquela canção que nós cantamos aqui na igreja. Não se preocupe, querido, se está demorando. Deus não se atrasa. Na hora certa, no tempo certo, Ele vai fazer, Ele está fazendo e Ele continuará fazendo. Aleluia. 5. Falei 4, né? Vamos para o 5º ponto aqui. Viva pela fé, e não por aquilo que você vê, ou por aquilo que você está vendo agora. Veja lá no verso de número, Hebreus capítulo 10 e verso de número 38 e 39, esse é um dos textos que eu mais gosto da palavra de Deus. Hebreus 10, 38 e 39 diz assim: mas o meu justo, olha que interessante, querido, o autor de Hebreus aqui, Deus falando através da vida desse homem, ele está falando não são os justos, Deus está falando o meu justo, viverá pela fé, e se retroceder, eu não me agradarei nele. Verso número 39, nós porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Aleluia. Deus está falando, o meu justo, ele vive pela fé, ele não vive por aquilo que ele está vendo. Querido, você acha que Abacuque estava vendo alguma coisa boa naquele tempo? Você acha que Abacuque estava vendo alguma situação favorável naquele tempo? Não. Abacuque só via desgraça, querido, só via dor, só via angústia, só via um povo rebelde se afastando cada vez mais dos caminhos do Senhor. E a pergunta do céu, querido, para mim e para você nessa noite é: o que eu e você temos visto nesse tempo? O que Deus tem mostrado, querido, para mim, talvez que não tem mostrado para você. O que Deus tem mostrado para você, talvez e não tem mostrado para o seu companheiro que está ao seu lado, para a sua companheira que está ao seu lado. Existem algumas coisas, querido, na visão de Deus. Eu creio que existem algumas coisas que Deus mostra para todo mundo, sim ou não? Existem algumas coisas que Deus mostra para a igreja, para os seus filhos. Mas existem algumas coisas que Deus mostra de uma forma específica para um e que não mostra para outro. O que você tem visto, querido, nesse tempo? Abacuque não estava vendo um tempo bom, mas mesmo assim ele foi para sua torre de vigia, ele orou ao Senhor, ele esperou no Senhor, ele escreveu aquilo que Deus havia falado para ele, ele guardou aquilo que Deus havia falado com ele. E muito mais, ele escreveu de uma forma com que aqueles que estavam apressados, corridos, eufóricos, pudessem ver e olhar e perceber que aquilo ali era uma verdade de Deus. A fé, ela nos impulsiona a não parar, mas sim avançar e conquistar. Amém? A fé nunca vai nos fazer retroceder, querido. A fé nunca vai nos parar no mesmo lugar onde nós estamos hoje. A fé sempre vai nos impulsionar a avançar e a conquistar a cada dia mais. Aleluia. Terceiro e último ponto que eu quero tratar com vocês aqui. No decorrer da história do profeta Abacuque, eu estou dando um resumo do resumo, querido. Porque apesar de ser só 3 capítulos aqui, é muito interessante. Eu gostaria que você, durante a semana, você separasse um tempo para você ler Abacuque capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3. E você vai entender um pouquinho como que Deus tratou o coração daquele povo. De uma forma rápida, sabe como Deus tratou o coração daquele povo? Deus levantou uma nação ímpia,
que subjugou aquele povo. Deus levantou um povo cruel que escravizou aquele povo, que era chamado povo de Deus. E por que aconteceu isso, pastor? Por causa da dureza do coração daquele povo. Porque aquele povo estava não só se afastando, mas estava fazendo aquilo que não era reto aos olhos do Senhor. E a única maneira de trazer aquele povo de volta foi deixando aquele povo num exílio, entre que outra nação subjugou, escravizou aquele povo durante anos. É triste, querido, ver que pessoas que tinham uma promessa de Deus precisaram passar por alguns períodos difíceis para que eles pudessem acordar e perceber que Deus não estava de brincadeira. Deixa eu dizer algo para você, querido, nessa noite. Deus não está brincando, querido, com a nação brasileira, amém? Deus nunca brincou com ninguém, e principalmente com o seu povo. Deus não está brincando nesse tempo. Deus continua no trono, querido, reinando e governando as nações. Mas se for necessário, Deus tem os seus métodos. E quem sou eu para discutir ou para julgar os métodos de Deus? Talvez aquilo que nós vamos viver daqui para frente seja algo totalmente diferente daquilo que nós já vivemos hoje. Mas eu quero te trazer agora, querido, no terceiro ponto dessa mensagem. A nossa alegria nunca deve estar em outro lugar que não seja no Senhor. Amém? Lá no capítulo 3 de Abacuque, no verso número 17, depois de acontecer todas essas coisas, Abacuque, o capítulo 3 é o cântico de Abacuque, ou é a oração de Abacuque. E a partir do verso número 17, talvez uns textos mais conhecidos da palavra de Deus, o profeta Abacuque diz assim: ainda que a figueira não floresça, e que não haja fruto nas videiras, ainda que a colheita das azeitonas não dê em nada, e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos, e os currais ficam vazios, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Aleluia! O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele torna os meus pés firmes como da corça, para que eu possa andar em lugares altos. Aleluia. Querido, em outras palavras, Abacuque estava dizendo aqui: ainda que nada aquilo que eu acredite, ainda que nada aquilo que eu espere aconteça, ainda que todas, você pode perceber aqui, querido, que toda a provisão, Abacuque estava falando de provisão, Abacuque estava falando de coisas palpáveis, Abacuque estava falando de coisas importantes, mesmo que tudo mude ao nosso redor. Mesmo assim, eu me alegrarei no meu Senhor, no Deus da minha salvação. Aleluia! Querido, se talvez você não guardou nada do que eu falei nessa noite, eu quero que você preste atenção nisso. Aconteça o que acontecer, ou para melhor, ou para pior, depende da visão de quem vai estar vendo. Mesmo assim, eu quero te convidar, que essa oração de Abacuque, querido, seja a minha e a sua oração, a partir de hoje, a partir do dia de hoje. Mesmo que nada daquilo que eu sonho, nada daquilo que eu tenho projetado, mesmo que nada daquilo que eu tenha orado aconteça, eu me alegrarei no Senhor, no meu Deus, no Deus da minha salvação. Amém? A nossa alegria, querido, não pode estar em governos. Amém? A nossa alegria não pode estar na mão de pessoas, de homens que são falhos. A nossa alegria precisa estar no Senhor, no nosso Deus, no Deus da nossa salvação. Aleluia! A nossa esperança, querido, não pode estar na mão desses homens. A nossa esperança precisa estar firmada, enraizada no Senhor. Eu quero te convidar a se colocar em pé nessa noite. Eu quero convidar o pessoal do louvor aqui. Aleluia.
ainda que a figueira não floresça, querido, e não haja fruto nas videiras, ainda que a colheita das azeitonas não dê em nada, e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Verso número 19, o Senhor, o soberano, Ele é a minha força. Aleluia, você pode declarar isso junto comigo, querido. O Senhor, o soberano, Ele é a minha força. Aleluia, Ele torna os meus pés firmes como os pés da corça, para que eu possa andar em lugares altos. Eu quero te convidar, querido, nessa noite, a andar em lugares altos. O Senhor tem nos chamado, querido, nesse tempo. O Senhor não quer só nos revelar os desígnios desse mundo. O Senhor não só quer revelar coisas para esse tempo, mas o Senhor quer nos levar a lugares altos, amém? Deus quer nos levar, querido, a ser mais íntimos dEle. O Senhor está nos levando a conhecer mais do coração dEle nesse tempo. Se você orar, se você buscar o Senhor, você vai perceber do que eu estou falando aqui nessa noite, querido. Existem coisas maravilhosas que nós nunca ouvimos do Senhor e que nós estamos ouvindo e vamos ouvir ainda mais nesse tempo, amém? O Senhor quer se revelar a mais, querido. O Senhor quer trazer a igreja, querido, para um novo tempo de intimidade com Ele, de um tempo de conhecer o Senhor como nunca antes. Eu não sei se você, querido, tem esse mesmo sentimento que eu, mas existe algo diferente, querido, nesse tempo. Existe algo diferente nesse tempo, querido. Eu não sei te explicar, talvez um dia eu possa me aprofundar um pouco mais e talvez tentar explicar, mas nós não precisamos explicar isso. Existem coisas novas que o Senhor quer comunicar com a sua igreja nesse tempo. Nesse tempo, querido. Só que muitas vezes, querido, a igreja